tive uma infância como qualquer outra criança. Venho de uma família mediana, se assim eu puder dizer. Meu pai e a minha mãe tiveram 5 filhas meninas só. Então está a ver naquela altura ter meninas só o problema que não era. Normalmente na nossa cultura, se não tivesse rapazes, andava-se sempre à procura de um rapaz que pudesse representar a família. Então meu pai só teve meninas. Infelizmente a minha mãe morreu cedo, eu tinha 6 anos de idade. Então está a ver o que é um homem ficar assim de repente com 5 meninas, bebés, nas mãos. A minha irmã mais nova tinha dias apenas, que faleceu no parto. Então ele teve que arranjar formas de poder criar as suas meninas. Então, na bebés foi difícil, ele teve o apoio, ele era eletricista do Hospital Central de Maputo, então as irmãzinhas freiras lá de uma enfermaria de crianças ajudaram nos primeiros meses a cuidar dessas crianças. Depois, mais tarde, foi possível nós irmos para um internato, mas para ir para o internato só se podia ir depois de atingir uma certa idade. Então, no mínimo 3 ou 4 anos por aí, menos não dava porque eles não tinham condições. Então foi assim que fomos todos parar ao colégio, um colégio de meninas pobres, Casa de Educação da Moana, onde tivemos a primeira educação. Fiz a minha instrução primária nesse colégio de freiras com as minhas irmãs, e aquela educação rígida foi-nos dada logo do princípio. Mas foi importante para aquilo que eu fui depois no futuro, porque era disciplina, era rígida, então aprendíamos um pouco de tudo, a própria formação escolar e não só a própria educação que eles tentavam nos incutir. Como ficávamos no colégio, praticamente uma vez por mês é que tínhamos a possibilidade de ir para a casa dos pais e ir passar um fim de semana e por ano uns dias de férias que nós tínhamos. Então praticamente tive uma vida de uma educação infantil regrada com muita disciplina. Depois de ter feito a formação primária, matricularam-nos na escola Joaquim de Araújo, que estava a ser aberta praticamente nessa altura, e era ali pertinho do colégio, era fácil nós irmos. Então, mas não durou muito tempo. Eu lembro de que fiz o meu ensino secundário na Joaquim de Araújo, hoje Estrela Vermelha, e depois fui para a escola comercial fazer curso de contabilidade. Então as minhas irmãs também saíram cedo do próprio colégio. Meu pai é que depois teve que assegurar a nossa formação. Então vivi no bairro da Mafalala, no mítico bairro da Mafalala, tinha muitos colegas, então foi fácil nós partilharmos também a própria formação. A formação cultural das gentes residentes na Mafalala, e não só. Os amigos que nós tínhamos à volta incutiram-nos praticamente um pouco dessa experiência. Marrabenta, eu lembro que o João Domingos era dali da zona, e tantos outros, para não estar a alongar muito aquilo que foi a minha infância. Portanto, foi uma infância rica daquilo que eu pude aprender no colégio e também no próprio bairro. Era engraçado porque no bairro onde nós vivíamos, como éramos 5 irmãs, andávamos no colégio e sempre falávamos e comunicávamos em português. Mas quando íamos para o bairro, com aqueles amigos do bairro e não sei o que, tínhamos que, de facto, nos entender na língua local, neste caso, o próprio Xangana. Mas por uma questão de hábito... Xangana, desculpa, era o Ronga. Era o Ronga. Mas Ronga, Xangana, praticamente estava misturado, mas era mais Ronga. E lembro-me que, entre nós, por uma questão de hábito, conversávamos em português, mas praticamente com os amiguinhos da zona ali tínhamos que de facto nos comunicar na própria língua, que neste caso era o Rongo ou o Xangana. Então daí que praticamente tinha a parte do português e tinha a parte também do Ronga. É engraçado que o meu pai é manhambana, mas praticamente pouco ou nada falava em bitongo ou não sei o quê, a não ser com aqueles familiares, os tios mais próximos, e foi assim que eu aprendi algumas palavras e a comunicar-me um pouco na língua do meu pai. Minha mãe era marronga, meu pai era manhambana, então, sabe, era aquela mistura ali, então não sabias o que falar. Então, praticamente, a língua
de comunicação era o próprio português. Daí que mais tarde vim a ver que o comunicar-me em português entre nós, com as minhas irmãs e com as colegas do colégio, apurou o próprio português, a própria linguagem, aqueles vícios de linguagem que a gente vem hoje vê nas crianças, era, não sei o quê, aprendíamos facilmente no próprio colégio, sabíamos como pronunciar as próprias palavras. Então, depois, como eu disse, fui para a escola comercial, formei-me em contabilidade, fiz o 5º ano de contabilidade, acabei, naquela altura praticamente não era muito fácil tu prosseguires. Então, também, quando fiz o 5º ano, casei-me cedo, ainda tinha 18 anos, casei-me cedo, então pronto, praticamente já não tinhas mais nada para fazer. Mais tarde vi a necessidade de me poder empregar, então arranjei um emprego, já tinha conhecimentos básicos para isso. Empreguei-me como administrativa. Na altura era o que estava a dar, praticamente não era, como é que se diz, propriamente para um trabalho de contabilidade. Então empreguei-me como funcionária pública e... Aqui na rádio? Não comecei pela rádio, comecei pela Dinajeca, de terras e não sei o quê. Então, praticamente... Geografia e Cadastro. Geografia e Cadastro, é verdade. Então, depois disso, já sabe que naquela altura, foi depois houve o governo de transição e era fácil. Então eu tive a possibilidade de mudar para uma biblioteca da Universidade Eduardo Mondlane, era bibliotecária praticamente. Então ali tinha a oportunidade de ter livros à minha volta. Foi útil para mim poder ler livros, poder investigar, quando dá-se a independência em 1975. Também tive essa oportunidade na altura de mudar de emprego, então é quando eu mudo de emprego da Universidade Eduardo Mondlane, precisamente para a Rádio Moçambique, isto em pleno 1975. Nessa altura eu já morava no bairro da Liberdade, quando há o governo da transição, aqueles camaradas, os presos políticos viviam muitos lá. Então facilmente formámos grupos, começamos a aprender o que é que era a revolução, o que é ser independente, enfim, o grupo dinamizador, os círculos. Então era muito participativa nessa altura. Então houve a oportunidade de um vizinho e morador lá do bairro, que foi preso político, o Vilanculos, Alfeias Vilanculos. Trabalhávamos lá no bairro, então eu ofereci-me essa oportunidade. Olha, queres ir fazer um teste na Rádio Moçambique? Foi possível, eu vim fazer o tal do teste aqui na Rádio Moçambique. E o que é que era o teste? O teste é que me valeu aí muito, porque por mim eu nunca me teria metido em querer vir concorrer para a Rádio Moçambique, ser comunicador ou qualquer coisa que se pareça, porque não me via com inspiração nem com talento talvez para isso. Então vim numa de bom, vou fazer um teste para ver, se calhar posso continuar como administrativa, como funcionária pública numa outra área. Então, na altura estava o Leite Vasconcelos, então a prova era fácil, fácil como quem diz. Eu digo fácil porque falava daquilo que eu fazia no dia a dia. Então era escrever e aquilo que vivia, escrever sobre a independência de Moçambique. Então, na altura havia aquela euforia, ser independente, ser livre, é a mesma coisa que o escravo, perguntar quer ser livre ou não. Documentos facilitava, datas de documento toda para ali? Não facilitava porque não tínhamos. Não tínhamos, nós íamos aprender nos grupos dinamizadores. Então, quem é que nos transmitia essa experiência? Eram aqueles antigos presos políticos que praticamente tinham um pouco de experiência. Mesmo eles, eu notava que eles tinham que ir consultar tudo aquilo que eles tinham que dizer. Mas só aquela euforia de todos nós, somos independentes, então nós é que temos que contribuir, éramos jovens, cheios de força, trabalho voluntário, limpeza do bairro e não sei o quê, então estávamos bem engajados nisso. Então quando fui para aqui para vir escrever o que é que eu sentia, qual era o meu sentimento, claro que, como se costuma dizer em gíria de escola, foi canja. Escrevi um texto rápido daquilo que era a minha vivência nessa altura, escrevi, qual é o meu espanto quando me mandam para o estúdio, vai lá ler o texto que tu escreveste. Então, bom, aí eu começo, mas eu vou ter que ler isto porque, bom, fui.
Então, normalmente quando a gente escreve um texto, a pontuação, o ponto, vírgula, às vezes a gente não faz muito bem essa pontuação. Quando eu vejo que tenho que ir para um estúdio para ir ler esse texto, claro que foi fácil também para mim, porque eu sabia aquilo que eu queria dizer. Mesmo aquilo que não tinha a pontuação correta, eu sabia pôr naquele momento e dar a própria entoação. Então foi aí que eu descobri que tinha voz praticamente para a comunicação, mas mesmo assim não descobri logo. Como é que eu descubro? Eu descubro porque o estúdio tem o vidro, né? Aquele vidro do outro lado. À medida que eu ia lendo, a entoação é como se eu estivesse a conversar. A própria pontuação, mas valeu-me também a voz, porque a voz é um requisito, né? Para sermos bons comunicadores, neste caso locutores, precisas de ter boa voz. Então foi nessa altura que eu descobri porquê. Porque os funcionários da técnica entravam e saíam. Vinham espreitar ali pelo vidro e eu via. Entravam e saíam, depois vinham um e outro. E eu disse, bom, das duas uma. Ou estou a ler muito bem, ou estou a ler muito mal. Mas quando tu confias em ti, eu disse, não, eu estou a ler bem e penso que aquilo que eu estou a dizer tem algum sentido. Então pronto, foi assim que me descobri nesta área da comunicação. Pouco depois, uma semana depois, porque estavam a recrutar pessoas, porque aquela demandada 1975, muitos portugueses começaram a regressar. Então havia aqui, hoje é a Antena Nacional, mas era a emissão A que se chamava, hoje havia a Hora Nativa. Então começaram a recrutar pessoal praticamente para essas áreas, então era urgente recrutar-se pessoas. Então uma semana depois estavam-me a chamar, vem lá, foste apurada, pronto, depois era um outro ciclo também, porque não tínhamos escola, não tínhamos nada. E isto é moderno hoje, e já temos alguns conhecimentos. Na altura chamava-se Consulete, chama-se Consulete ainda hoje, cheio de botões, tu entravas para ali, parecia que estás a entrar para um cockpit de um avião, comecei a ver aqueles botões todos, como é que eu vou mexer isto tudo? E a primeira sensação que tu tens é de que eu não vou conseguir fazer isto. Mas, como tudo, se aprende. Então, depois de ter sido admitida, foi fácil. Os colegas na altura ajudavam-te, porque tinha que ser assim, o conhecimento era transmitido desta forma. Davam-te aquele apoio. Então, as bases tu tens que trazê-las. Porque ler, falar essas coisas e conhecer o vocabulário tem que ser o teu background. Então foi fácil. E seres humilde, a querer aprender sempre dos outros. Então, na altura, como era uma profissão nova, eu tive que largar a biblioteca da universidade e vir para esta nova área. Então, praticamente, aqui tinhas que ter um conhecimento político básico para tu te poderes orientar, porque era tudo uma miscelânea, né? Não sabias o que é que estavas a fazer bem, o que é que não estavas a fazer bem. E uma das coisas que eu me lembro quando entrei aqui na rádio, pronto, era aquela aflição de que, bom, como é que eu vou aprender a mexer neste equipamento todo? Trabalhávamos com o técnico, mas era preciso tu saberes operar o próprio equipamento. Então isso levava o seu tempo. Então, como aprender a manusear o próprio equipamento, como te posicionares, o que dizer, e depois também foi importante porque na emissão A praticamente havia aquela divisão, né? Própria da era colonial. Os pretos tinham o seu canal e os brancos tinham outro. Então não era fácil tu ires para o canal dos brancos. E eu penso que se não tem sido a independência eu não teria tido a oportunidade de ir para uma antena nacional ou para uma emissão A. Então foi fácil de facto depois me familiarizar. Levava-se muito tempo, levavas 1 ano, 6 meses praticamente a assistir só. Como é que os outros faziam, como é que não iam fazendo. Então, tu também tinhas que ser curioso e ser humilde, querer aprender aquilo que tu não sabias perguntar. Que é isso que muitas das vezes os nossos jovens não sabem fazer. Operávamos já, era dividido. Hoje em dia todo mundo se diz que é jornalista, mas muitas vezes nós não somos jornalistas, somos produtores, estamos mais na área de produção. Então misturam. Então havia os jornalistas que escreviam as notícias, inclusive naquela altura havia quem escrevia a notícia e quem lia a notícia, porque nem todo mundo podia ler a notícia.
Então quem lia as notícias eram os locutores, os apresentadores. Os jornalistas produziam os próprios noticiários, então era tudo destrinçado. Nós praticamente fazíamos emissão de continuidade, apresentávamos as notícias e líamos alguns outros programas e éramos treinados para isso praticamente, para ler cada um dos próprios programas, então era dividido, nós fazíamos. Hoje não, praticamente já está tudo misturado, todo mundo se diz jornalista antes de formação. E é curioso que também não tínhamos formação, tu tinhas que ser autodidata, hein? Era como entrarmos num escuro praticamente, eu nunca tinha feito rádio, então fui aprendendo, aprendendo o que é assistir. Os outros também não sabiam o que é que tinham a ensinar, então tu tinhas que ser curioso, querer saber, olha, como é que se faz isso, como é que se lê esta palavra, hein? Não tínhamos aqueles erros, porque praticamente tínhamos um requisito básico, na altura não sei se era... Acho que nem era nona classe, mas na altura eu tinha nono ano, era doutor aqui, porque ninguém tinha, praticamente todos os outros tinham quarta, quinta classe, poucos havia que tinham praticamente o segundo, como é que se chama, o ciclo preparatório completo. Então, mas mesmo assim isso não te dava praticamente aquela segurança de tu saberes que eu estou preparado, então tu tinhas que ir perguntar sempre e aprender. Até que depois, mais tarde, eu lembro-me que vieram cubanos, professores cubanos. Os cubanos, para ser comunicador, tem que ser artista lá. Então há requisitos para isso. Então eles vieram dar-nos, transmitir-nos os seus conhecimentos. Foi possível nós podermos aprender um bocadinho de, bom, afinal, como é que se lê, como é que se faz a entoação corretamente, as vírgulas, como dividir um texto, como é que se lê um texto, um noticiário, como é que líamos, por exemplo, mais tarde tínhamos datas na história, como tu lês um texto narrativo, hein? Então aprendemos praticamente a diferenciar e um pouco disso, mas também tu sozinho teres muito como investigar. Curiosamente naquela altura não tínhamos onde ir consultar. Hoje eu tenho dúvidas, vou à internet, vou aonde, vou consultar. Se eu não tiver a oportunidade de perguntar a alguém, claro que é mais importante se eu for perguntar a alguém, olha, como é que é isto, como é que se faz? Mas eu não preciso disso, hoje tenho meios, tenho livros, não tínhamos nada como ir perguntar, então dependia muito da tua inclinação em tu te poderes fazer as coisas. Então foi assim que nós fizemos esses 35, 40 anos de rádio. Até hoje ainda estou a aprender, porque é uma profissão que te obriga a tu estares a aprender continuamente. Eu lembro-me que entrei aqui com o nono ano, depois de 15, 20 anos eu comecei a achar que era pouco. Então, como voltar para a escola também não era fácil voltar para a escola, tu tinhas que ter um requisito, tinhas que fazer um requerimento, o porquê de ires para a usina, o porquê de ires para a escola comercial. Então senti que precisava de incrementar os meus conhecimentos. Não consegui ir para a Josina, mas bom, vou voltar para onde eu fui técnica de contabilidade, então voltei para o Instituto Comercial 20 anos depois, que não tinha nada a ver com a minha profissão, mas pronto, era um background que eu criei. Eu lembro que fiz lá mais 4 anos, saí lá como técnica de contabilidade. Depois houve outra vez aquela luta interior, mas eu vou mudar de profissão, o que eu sei melhor fazer é comunicar. Então apenas foi mais uma formação que eu tive como técnica de contabilidade. Depois vi que, bom, eu não estou em altura de estar a mudar de profissão numa altura destas, então vou continuar no ramo onde eu estou até ao final, porque era essa a inclinação que eu tinha, e ir aprofundando. Então, ao longo do tempo tive a oportunidade de ter alguma formação, aqui interna, fora, em Cape Town, a Deutsche Welle dava esses cursos. Fui ao Quênia, na altura eu ingressei e comecei a lidar muito com problemas da mulher. Então, normalmente a mulher era apagada na pós-independência, né? Então foi quando começamos a lutar pela emancipação da mulher, por aí fora. Então tínhamos um bocado de experiência, íamos transmitindo via rádio como é que a mulher se podia comportar. Ensinar as mulheres que ser emancipada não significa libertinagem. Tens uma família, mas vamos mostrar que a mulher também é capaz. E a pouco fomos conquistando
terreno. Então era preciso formação para isso. Até que depois se começou a implementar a teoria do género, em que praticamente mulher e homem podem dar o seu contributo e a mulher também ter o seu destaque. Mas isso tudo implicava uma certa formação. Então lembro-me de ter ido ao Quênia, como eu disse, fui a Cape Town, fizemos muitos programas no Sindicato Nacional de Jornalistas. A miúdo íamos fazendo estes cursos curtinhos que praticamente nos transmitiam essa formação que nos permite hoje fazer ou transmitir os conhecimentos que nós temos. Hoje é fácil. As pessoas têm formação, temos cursos de jornalismo, de produtores, de realizadores. Na altura não tínhamos esses cursinhos pequeninos, como realizar, cursos de liderança, tínhamos que ir aprendendo tudo, porque à medida que o tempo ia passando, praticamente nós tivemos que assumir postos de liderança e não sabíamos, né? Então era preciso termos um pouco dessa experiência. Na altura praticamente tínhamos que fazer tudo, um pouco de tudo. Então, como eu disse, envolvi-me nos vários tipos de programas que falavam da história, nossa história, falavam da história da própria mulher, mas a pouco e pouco fui-me inclinando para a área da mulher, porque sentia que, pronto, a experiência que eu tinha aqui adquirindo me permitia poder aglutinar mais mulheres ao nosso lado. Então, a rádio pública, era a única, era a rádio que conseguia chegar muito mais longe através dos nossos emissores, até nos locais mais recônditos, a rádio conseguia chegar. Então fomos a pouco e pouco fazendo estes programas de formação educativos via rádio, pequenos programas. Eu lembro que fazíamos de agricultura, que eram transmitidos logo de manhã, a própria Data na História, que falava da história, embora fosse difícil falar da história de Moçambique porque não tínhamos dados, mas foi-se fazendo. Tínhamos colegas jornalistas que a pouco e pouco iam criando praticamente. Então eles escreviam as datas nas histórias, nós apresentávamos. Até que depois, anos mais tarde, se criou o Quadrante da Mulher, em que nós éramos os apresentadores, era uma equipe muito vasta, não era uma equipe vasta, que abordava vários temas. A parte de jurídica, começamos a ver que era necessário, a parte do consultório médico, com temas que praticamente tinham a ver com a mulher, com a criança, a experiência que nós tínhamos, fomos crescendo. E eu lembro-me de que o Quadrante da Mulher acabou mais ou menos com depois de 20 anos. Então conseguíamos revistas, conseguíamos livros que nos permitiam praticamente falar com segurança naquilo que nós queríamos abordar. Então fomos amadurecendo assim aos poucos, até que mais tarde depois criou-se a parada onde participavam só mulheres. Então foi importante porque praticamente a mulher deu um pulo muito grande, apareceu com força a cantar e a ver de que afinal qualquer mulher tem, desde que tenha talento, tem a oportunidade de também se destacar na arena musical e não só. Eu entrei aqui na rádio precisamente graças ao Rafael Maguni, que vinha da luta armada, vinha com experiência e veio com a Rosária Tempo. Então, ela foi uma das pessoas que nos transmitiu a sua experiência, porque ela fazia a voz da Fralin. Então isso deu-nos uma força e um background para podermos continuar a lutar, porque não era fácil apareceres aqui como mulher a querer te intrometer nestas áreas. Os homens praticamente não nos davam tudo de mão beijada, então praticamente nós tínhamos que conquistar. Então conquistávamos como? Mostrando que também nós sabíamos fazer e estávamos à altura de fazer esse trabalho, tanto como o próprio homem fazia, desde que estivéssemos preparados para isso. Então aprendemos da Rosária Tembo e aprendemos do próprio Maguni. O Maguni criava espaço para tu te poderes implantar de facto. Então eu lembro-me que naquela altura era paparicada, porque às vezes também é preciso aliar o conhecimento à própria sorte. Eu entrei para aqui e praticamente
rapidamente fui lançada. Perdão. Rapidamente fui lançada. Havia sessões de gala, onde havia aquelas visitas presidenciais. E muito cedo eu fui obrigado a ter que ir fazer esse tipo de trabalho que nunca tinha feito, nem sabia. Então, mas praticamente naquela altura era engraçado porque havia uma camaradagem muito grande. O próprio ministro da época, o próprio diretor da cultura, todos nós nos juntávamos. Como é que vamos fazer isto? Como é que não vamos fazer? Porque naquela altura tu não podias errar. Eu lembro que quando tu erravas qualquer coisa ou arrancavas o hino 2 minutos depois, havia aquela disciplina militar. Praticamente era punido, iam saber quem é que foi, quem é que não foi, porque praticamente era interpretado como se fosse uma sabotagem. Então, praticamente tu tinhas que... É verdade, era muito ténue, então tu tinhas que andar ali bem direitinho. No estúdio, quando nós trabalhávamos, ai de ti que tivesse, esqueci-me, distraí-me. Podes-te distrair uma vez, mas não sempre. Hoje em dia não somos tão profissionais até esse ponto de sabermos que, olha, eu estou aqui, estou em serviço, tenho que evitar fazer erros cometer erros desta natureza ou daquela. Nós éramos trabalhadores de estúdio, de cabine. Os próprios jornalistas... Locução de continuidade. Sim, locução de continuidade. Os próprios jornalistas é que tinham que acompanhar essas visitas presidenciais. Mas de qualquer modo, tu que estavas na cabine também, eras tu que fazias o elo de ligação, tinhas que saber o que é que tu ias dizer. Aquilo que tu ias passar a palavra a quem estivesse no exterior. Então, praticamente eu te obrigava a estar tão bem preparado como aquele que ia para o terreno. Então, praticamente no meu caso, eu estava mais em contacto com o Samora, praticamente quando eram estas realizações, então ia praticamente como mestre de cerimónia. Na altura não tínhamos televisão aqui no país, nem tão pouco. O único vizinho aqui que tinha televisão acho que era a África do Sul. A África do Sul na altura era racista, nem podíamos atravessar e ir para lá. Então nós nunca tínhamos visto uma televisão sequer, nem fazer a mínima ideia. Quando depois há aquela ideia de se criar a televisão experimental. Então como é que iam fazer essa televisão experimental? Juntou-se um grupo de pessoas que tivessem um pouco de experiência na área. Eu lembro que era Machado da Graça, o Branquinho, o João de Souza, o falecido José Custódio. Juntaram, então havia os jornalistas, o grupo de jornalistas que fazia as notícias e nós que íamos apresentar. Mas nunca tínhamos visto uma televisão. Como é que tu vais posicionar? Como é que vais falar? Mas é engraçado que eu acho que quem passou pela rádio tem muito melhor possibilidade e hipótese de se ingrar como apresentador na televisão do que quem nunca fez. Então pronto, tivemos que, é o mesmo que atirarmos-nos no escuro, num buraco, porque não sabíamos, nem tínhamos visto. Pronto, e pensar, bem, vou fazer assim, vou fazer assado. Então, servimos-nos da experiência que nós tínhamos de rádio, como nos apresentar, como falar e ver que tenho uma imagem praticamente em que eu tenho que simular que estou a falar para milhares de pessoas, centenas de pessoas que eu não estou a ver, não é? Então, dá-me uma câmera, olhas para aqui, para este sinal. Então, foi muito mais fácil para mim fazer e tentar fazer a televisão numa altura em que ninguém sabia de nada. Então, pronto, como já tinha como controlar a voz, a dicção, a leitura, a apresentação, interiorizar aquilo que tu querias dizer. Senhores telespectadores, a todos muito bom dia, sejam bem-vindos a esta emissão. Então tu alinhas isso na tua cabeça e fazes como se estivesse a falar com a pessoa do outro lado, assim como nós fazíamos aqui na rádio. Praticamente tu estás aqui num estúdio de 4 paredes em que tu estás a falar para milhares de pessoas que tu não sabes quem é, adultos, crianças. Então praticamente tens que ter um meio termo. Então era preciso fazer-se essa primeira emissão e fomos escolhidos alguns. Então foi de facto como entrar no escuro, mas penso que não nos demos mal a partir daquela experiência que nós tínhamos aqui da rádio, permitiu-nos praticamente fazer. Mas eu lembro-me que
os jornalistas escreviam as notícias, não tínhamos imagens. E praticamente veio uma câmara ou duas de um equipamento que se comprou em segunda mão aí fora, não sei o quê. Então, praticamente aquilo, pois não tínhamos as próprias cassetes. As imagens não tínhamos, tínhamos que ir buscar aquelas imagens paradas. Uma fotografia, por exemplo, estamos a falar, o presidente Samora visitou a cidade do Choque. Então ia-se buscar, focava-se aquilo praticamente. E também começou-se a miúde, né, a fazer. Fez-se uma vez por semana, 10 minutos, era assim que nós fazíamos. Eu lembro-me de que a primeira emissão foi feita na Facim. Em plena Facim, praticamente improvisou-se um estúdio. É pena porque a própria televisão, não sei se tem essa imagem, em que fiz a primeira emissão, atrás, aquele fundo que hoje é sofisticado, não sei o quê, era uma esteira. E eu lembro-me que tremia como sempre, né? Porque há sempre uma primeira vez. Medo tu tens sempre. Então, como é que eu vou falar para pessoas que estão aqui a passar e supor que tu não estás a fazer a própria televisão? E quem me deu uma forcinha, na altura, eu lembro que o Marcelino dos Santos estava ali a visitar o pavilhão nessa altura, então fez um sorrisinho, numa de que avante. E parecendo que não, essas palmadinhas nas costas nos faziam bem e praticamente te desinibiam e tornavam aquilo que era dificuldade numa tarefa bem fácil. Então foi assim que fazíamos. Então era colaboradora, fazia aqui meu local de trabalho era aqui na rádio. Então por semana íamos fazendo esses 10 minutos, depois foi meia hora, depois foi sendo uma vez por semana, 2 semanas. Então praticamente era colaboradora, até que depois fiquei muito tempo lá como colaboradora, apresentar os próprios noticiários, apresentar os telejornais. E lembro-me que também com essa minha veia feminina também fiz um programa de mulheres que praticamente destacavam os feitos pela mulher com a Fátima Albuquerque. Então eu lembro que naquela altura, para arranjarmos uma câmara, irmos escolher imagens, era uma luta tremenda, mas bom, uma vez por mês, uma vez por semana era possível de facto nós fazermos, até que hoje é aquela televisão que é. Éramos jovens, com cabeça fresca na altura, então praticamente tínhamos que interiorizar o lead ou o princípio. Mas tu, se souberes aquilo que tu vais dizer, praticamente aquilo vai fluir. O noticiário não pode ser apresentado de forma decorada ou interiorizada. Mas há programas que tu podes praticamente, eu posso bem, o que é que eu vou fazer? Vou cumprimentar os ouvintes e hoje vou dizer que neste programa da mulher vamos até matutino falar da atividade da mulher. Então eu já tenho isso alinhado na própria minha cabeça. Então eu estou a falar com minhas palavras. Ao passo que o noticiário já é diferente. Há uma técnica para tu fazeres o noticiário. Então é difícil tu estás a interiorizar e a decorar o próprio noticiário. Então eu vou decorar o princípio e de vez em quando vou bater o olho no texto. Mas eu tenho que olhar para a câmera. Então tem que ter uma mecânica e um treino praticamente para espreitar para o canto do olho, eu vejo a primeira palavra, já sei o que é que vai a seguir. Então não preciso de dizer taxativamente aquilo que é aquela palavra e teres um poder praticamente de improviso. Mas é o que eu digo, o noticiário tem que ser lido. Agora, aquela comunicação mais de conversa pode ser através daquilo que eu interiorizo. Na minha cabeça alinho o que é que eu vou dizer e vou praticamente falando sobre aquilo que for. Com um sorrisinho, era diferente, era tudo muito diferente. Agora hoje com o teleponto estou bem relaxado, eu sei que eu tenho aquilo que eu vou dizer ali, até vou melhorar a minha apresentação. Então hoje em dia os jovens deviam de facto ser muito melhores. O problema é a formação de base que não tem. São capazes de dizer Joaquim Chissano. Onde tem Joaquim Chissano? Terra, arroz, economia. Então, isso tudo se corrige. Até o terra. Carrega os 2 R's. Quando tens 2 R's, carrega terra. Então, praticamente, e não só a própria cultura geral que nos obriga praticamente a termos uma evolução, porque hoje em dia
é uma dor da alma quando a gente quer ouvir um telejornal, começas a ouvir erros uns atrás dos outros inadmissíveis. Então, se formos persistentes e aprendermos, praticamente que vamos melhorar essas situações. Então, eu já estou reformada, praticamente a minha tarefa, aqueles que querem, é possível eu transmitir os meus conhecimentos, aqueles que eu tive. Não da mesma forma que eu estive, né? Mas pronto, também hoje temos que ter uma certa preparação para poder transmitir esses conhecimentos. Enquanto nós transmitimos, nós também aprendemos. Então vou transmitindo aquilo que foi a minha experiência em televisão, aquilo que foi a minha experiência em rádio, praticamente é isso que eu vou fazendo por abaixo. A formação de base é importantíssima. A informação de base é importantíssima. Aquela escola, então termos uma formação correta que muitos de nós não tivemos. Nós no nosso tempo tínhamos, até eu lembro que apanhávamos reguadas se errássemos qualquer coisa. Eu não estou a dizer que o ensino seja dessa forma, mas hoje os jovens têm muito melhores condições para se poderem formar. Então a formação de base é importantíssima. Para este tipo de profissões é preciso tu teres talento. Eu não vou ser comunicadora como deve ser se me expressar mal, se não tiver voz, se não souber ler, se não souber respeitar a pontuação, eu não vou. Se praticamente eu for gago, porque se eu for cego, hoje há escrita braille que me permite. Temos um colega que é sonorizador, não sei se ele ainda está na beira, ele é cego, mas praticamente ele mexe neste equipamento todo melhor do que qualquer um. E o falar não implica, pronto, tens ajuda de um computador se estiver preparado para isso e poderes te comunicar. Mas se eu for gago, praticamente eu não vou poder transmitir aquilo que é preciso como apresentador, como locutor. Uma terceira questão que eu acho que é importantíssima é tu seres humilde. Querer aprender, não há quem sabe mais que ninguém aqui. Eu, depois destes anos todos de experiência que eu tenho, eu ainda preciso de aprender. Preciso de aprender com os jovens. Quando a gente transmite alguma coisa para os jovens, praticamente eu também estou a aprender, não é? Quantas vezes mexer neste equipamento, um jovem bate-te, né? Telefones, computadores e não sei o quê. Ele está familiarizado praticamente com estas matérias. Então não perdes nada em seres humilde e quereres ir aprender. E depois, estás sempre a renovar o teu conhecimento. Hoje em dia, o mundo nos mostra que praticamente a evolução nos obriga a estarmos praticamente em dia. Se nós quisermos ficar em 1975, vamos fazer o quê? Não vamos fazer nada. Praticamente, então, temos que acompanhar essa evolução. Indo à escola, preparando-nos, investigando, e ler muito, que é o que os nossos jovens não fazem. Ler muito. Eu vou ler um livro. Hoje temos muitos escritores moçambicanos aqui, não só. Vamos ler outros. Eu vou aprender, vou ver uma expressão, condição sine qua non. Muitos não sabem o que é. Então eu vou ver, sine qua non, o que é que isto quer dizer? Então eu vou pedir ajuda, vou ver. Habeas corpus, o que quer dizer? A própria agência de informação que nos dá informações praticamente onde nós vamos colher. Eu vejo muita gente que não sabe o que é a agência Reuters. É capaz de lerem a agência Reuters. A Reuters. Então, é gritante. Como é que eu, jornalista, vou buscar a informação numa agência que eu não sei pronunciar? E preparar-nos para, hoje em dia, temos que saber um pouco de inglês, um pouco de francês, a nossa língua materna, o português. Temos hipóteses para isso. Então, termos uma formação permanente que nos permita estar à altura, praticamente, não estarmos a um nível inferior, porque como é que eu apareço com erros gritantes a querer falar para um público, praticamente, que é letrado, e eu fazer uma figura triste? Então, temos que, praticamente, nós próprios, nos prepararmos a irmos buscar informação e formação para podermos ter uma melhor prestação em público. Hoje em dia, qualquer pessoa é comunicador, é locutor, é apresentador. Mas na prática é que nós vemos, há uns bons e há uns maus, e isso só cabe a ti. Não basta teres boa voz, boa leitura e não sei o quê.
tens que praticamente juntar isso tudo ao conhecimento que tu tens e como é que tu vais transmitir isso para o público.